E será que o começo da segunda temporada de The Last of Us tá melhor que o jogo? E eu queria muito comentar sobre a série do The Last of Us. E a primeira temporada eu fiz episódios semanais. Essa eu resolvi não fazer, me arrependi, porque a partir daí eu acho que eu conseguiria desenvolver melhor várias ideias aqui. Mas para quem não sabe, essa temporada do The Last of Us, ele está abordando, adaptando o segundo jogo do The Last of Us, lançado em 2020. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que essa série não vai adaptar o jogo inteiro. Essa temporada ela vai ter um total de 7 episódios. E ela vai acabar num certo ponto do jogo que eu ainda não tenho tanta certeza. E para falar qual ponto que eu acho que vai parar, vai ser spoiler do jogo. Então eu não vou falar aqui. E aí, a terceira temporada que vai lançar provavelmente no ano que vem, ela vai encerrar o jogo com a sua segunda parte. Então para quem tá esperando acabar a série para jogar o jogo, ou tá esperando acabar a série para poder a partir daí realmente ir atrás de mais informações, é melhor você jogar o jogo primeiro, caso você queira, porque senão você vai demorar mais 2 anos para jogar. E o que eu pensei? Vou falar sobre esses 3 primeiros episódios. Um vídeo especial, já que ela tá praticamente na metade da temporada. O episódio 4, ele é a metade da temporada, um pouco mais da metade. Então aqui eu já posso falar bastante coisa das minhas opiniões. Então no começo eu vou falar o que eu tô achando dos 3 episódios gerais, e depois eu vou fazer um tópico, onde eu vou falar de cada personagem que eu acho importante falar, e comparar com o jogo, falando qual que foi as diferenças que eu gostei e não gostei. E sem dar spoiler, obviamente. Eu vou falar até o ponto onde a série e o jogo se conversam no terceiro episódio. Não vou passar mais para não dar spoiler do jogo, que poderia estragar a sua experiência caso acabe acontecendo na série e eles não mudem. E eu fui alguém que jogou o jogo. Joguei o jogo, o The Last of Us 2, 3 vezes. Eu joguei 2 vezes, a primeira para poder jogar mesmo, a segunda para platinar, e agora eu joguei a terceira recentemente, porque a série ia lançar, então eu resolvi rejogar para relembrar o que ia acontecer. Bom, falando rapidinho sobre os 3 episódios então, porque o foco desse vídeo é muito mais falar sobre as diferenças que tem entre o jogo e a série, e o que me agradou ou não, eu acho que os episódios, eles variam muito de qualidade. O primeiro episódio, eu acho ele meio arrastado, mas eu entendo porque ele é assim. O primeiro episódio é aquele episódio que a gente chama de episódio de transição. Quando você faz uma transição da primeira para a segunda temporada. Então você precisa perfeitamente estabelecer para o público que está assistindo o que aconteceu e o que vai acontecer a partir daqui na temporada. Então, obviamente, para quem esperava que tivesse muita ação, muita morte, eu acho que iria se decepcionar mesmo com o primeiro episódio. Porque ele não é o foco disso. O foco é lembrar o que aconteceu com a Ellie e com o Joe, lembrar qual é a relação da Ellie com o Joe, que vai ser importante para a temporada, apresentar os novos personagens, como o Jesse, como a Dina, para a gente poder entender como funciona essa mecânica. Tanto que a gente já conhece o Manny, a Abby, a Mel, o Owen. Então a partir daí, quando você está assistindo a série, você vai aprendendo sobre essas movimentações do primeiro episódio. Então eu entendo que ele é mais lento, eu entendo que a gente já esperasse que caísse na ação, mas não funciona. Bom, tem algumas coisas aqui que eu não gosto muito em relação a escolhas narrativas. A da Abby eu gosto. E eu vou falar porque eu gosto que fizeram isso no primeiro episódio. Que seria colocar ela desde o começo. Pra quem não sabe, essa primeira parte de Jackson, até a morte do Joe, ela não é igual, o jogo não é igual à série. No jogo, você começa com o Tom e o Joe conversando. Depois que o Tom e o Joe conversam, ele vai falar com a Ellie, e nesse ponto ficam pulando tempos. Começam com 4 anos antes, vem pro momento atual, e depois a gente vai indo e voltando em alguns pontos, a gente vai conhecendo a Abby até que ela encontra o Joe e mata ele. Só que a gente não sabe a motivação dela. Só que isso acontece no jogo por um motivo muito específico. Os criadores sabiam que a gente ia jogar com a Abby num ponto do jogo. Chega num ponto do jogo onde você joga bastante com a Abby. Só que até esse ponto, que é lá pra metade do jogo, mais da metade, a Abby, depois que ela mata o Joe, ela praticamente não aparece mais. Só que a série sabia que se fizesse isso, seria impossível o público criar uma relação com a personagem. Então o que eles resolveram fazer? Colocar ela desde o primeiro episódio, já falando a sua movimentação, já tendo mais cenas, pra gente como público tentar não odiar tanto ela, pra gente entender o que ela sente. Então essa é a ideia. Até chegar na metade do jogo, a gente não sabe por que a Abby matou o Joe. A gente sabe, porque é meio fácil. Não é uma história super complexa com uma super virada. Se pensar 5 minutos, você entende o que aconteceu. Mas, quando você pensa no jogo, a ideia é só se descobrir depois de conhecer a Abby.
Quando você começa a jogar com a Abby com mais de 10 horas de jogo, a primeira cena é um flashback pra você entender a relação da Abby com o pai dela. Você tem uma noção de como o jogo funciona nesse ponto. Então eu entendi o que a série fez, eu achei que foi uma boa ideia nesse sentido, porque diferente do jogo que você vai jogar com a Abby, você precisa ter uma relação mínima com a personagem. Então colocar ela desde o começo, falando sua motivação, falando o que ela sente, é muito interessante pra mim. Nisso, o primeiro episódio acertou bastante. O que o episódio não acertou é tudo que envolve Jackson. Jackson, pra mim, é um núcleo que não funciona. Tanto o segundo episódio, que tem a invasão de Jackson, e vou falar mais pra frente, que é uma ótima invasão em questão de apocalipse, pouco importa, porque Jackson não vai voltar. No fim, Jackson foi um problema pra mim, porque no primeiro episódio você perde muito tempo focando em Jackson, mostrando o que é Jackson. Por segundo, tem uma invasão que é legal, apesar de ter muitos problemas visuais ali. E no terceiro episódio isso vira uma motivação pro Tommy ir atrás do Joe, que pra mim é impensável eles fazerem essa ideia. E depois eu falo por quê. A outra coisa que eu não gosto do primeiro episódio ainda seria a parte de como a Dina e a Ellie são trabalhadas. Porque a relação da Dina e da Ellie no jogo, eu acho ela muito bonita. Muita gente não gosta, muita gente acha que não funciona. Pra mim funciona, principalmente quando elas chegam em Seattle. E por que isso funciona? Porque você vê como elas vão criando uma relação entre elas cada vez mais e você como público vai sentindo aquilo. Só que no começo, quando você vai vendo a Dina e a Ellie, parece que eles vivem num mundo de apocalipse zumbi no jogo. O mundo é um caos. Desde o primeiro momento que você vê, a neve está gigantesca. A Ellie e a Dina vão fazer patrulha e você sente a neve. Você sente que os únicos momentos de felicidade das duas parece quando elas estão juntas. Essa sensação que passa em alguns momentos. Quando a Ellie não está com a Dina, antes do Joe morrer, ela passa uma insegurança, uma incerteza e mais do que isso, um mundo nas suas costas que é muito difícil. Porque desde que ela descobriu algumas coisas, a Ellie, no jogo, o jogo 2, a Ellie não tem um momento de felicidade sem ser com a Dina. Desde a primeira cena, onde ela aparece, ela já tá sofrendo. E depois ela vai sofrendo ao longo da temporada. Essa Ellie sarcástica que a HBO colocou, ela não existe no jogo 2. Porque eles colocam ela pra ser triste, pra você sentir a tristeza no mundo. Eu quase não lembro de ver Sol em The Last of Us 2 sem flashback. Quando você pensa num todo, é um jogo muito pra baixo, é muito triste. Eles estão na neve, chega em Seattle, é chuva, chuva, chuva. Não tem, depois é túnel e por aí vai. Quando você vai pensando, o jogo não tem felicidade no The Last of Us 2. E isso é muito importante porque eles estão no apocalipse zumbi. A falta de felicidade é importante para mostrar a consequência daquele mundo. Quando você mete a mesma Ellie no primeiro jogo, que é sarcástica, que é irônica, você acaba meio que destruindo o principal ponto da Ellie, que é ela está triste, ela não tá bravinha com o Joe. Ela tá brava com o Joe, ela tá brava com ela mesma porque ela sente que ela poderia ter feito mais. Tudo isso é interessante para criar personagem. A Ellie, ela está com um sério problema de depressão, ela está com um sério problema de se aceitar em vários pontos, e tudo isso é muito bem construído no jogo. E aqui na série, parece que ela tá ainda divertida. A cena que ela fala, que ela vai no mercadinho pra poder, com a Dina, e ela quer, ela tá divertida, ela tá explorando, e é piada pro outro lado, não funciona pra mim, não combina com esse mundo de The Last of Us. Então pra mim esse é um problema que me incomoda. A parte de Jackson, tem ideias interessantes, eu gosto como eles exploram mais Jackson do que o jogo, mas não tanto como foi. E a Ellie, apesar de eu não achar a atriz ruim, eu acho a atriz muito boa, as pessoas pegam muito no pé dela, é uma atriz muito boa, muito competente, como a atriz da Dina que a Bella Ramsey é muito boa, a Isabela Mercedes é muito boa, o Pedro Pascal é muito boa, a Kristen que faz a Abby é uma atriz muito boa, inclusive eu recomendo que vá atrás de projetos dela, que você vai gostar, ela é uma atriz muito boa, o elenco é muito bom, mas como o roteiro escreve a Ellie, não me agrada no sentido de deixar ela super feliz, super alegre, divertida. Pra mim, a Ellie, em nenhum momento do jogo eu senti isso, sem ser quando ela está com a Dina ou brincando com o Jesse até certo ponto. Nesses pontos, se sentiu um pouco de felicidade. De resto, ela desde a primeira, o flashback no jogo. Esses momentos, a Ellie, ela é triste no jogo. Ela sente culpa, ela se sente culpa. E isso é muito importante, porque eles estão no apocalipse zumbi. E a série parece que tinha todo o peso do universo, quando toda hora ela fica feliz, alegre, contando sobre tudo e tudo que ela passou. Gente, ela quase foi morta por canibais, ela passou por muita coisa até chegar aqui. Então não é tão fácil. Então o primeiro episódio, ele tem bons pontos, boas ideias, uma boa direção, sequências de ação até bem feitas, a trilha sonora é excelente, boas atuações, mas as escolhas narrativas em alguns pontos me incomodaram. No segundo episódio, isso se repete também quando... no primeiro episódio também tem o Joe no psicólogo. Eu não me incomodo com o Joe no psicólogo, como ele se incomoda. Nossa, o Joe está no psicólogo. Não me incomodo com isso. O que me incomoda de verdade é que eles vão limando
coisas importantes do jogo que fazem toda a diferença. Porque essa sequência que o Joe tá conversando com a psicóloga, inclusive, é a mulher do Eugene, que é um cara que não aparece no jogo, mas tem toda uma importância no jogo, pela forma como ele ensinou muita coisa pra Dina e também pro Jesse, que pra mim é estranho colocar essa psicóloga que é uma personagem. É uma atriz conhecida, grande, mas, de novo, não precisava estar na série. Vamos lá, no jogo você começa com... A primeira cena do jogo, 2, é o Tommy e o Joe conversando. O Joe revelando pro Tommy que ele salvou a Ellie. E aí, a partir daí, o Tommy... Eles voltam pra Jackson e voltando pra Jackson, o Tommy fala, esse segredo vai ficar no túmulo e se eu fosse você, talvez eu faria a mesma coisa pelos meus filhos. E de novo, o Joe, ele pode ser um culpado vendo de uma visão ampla. Se você pensa que você era o Joe, você faria a mesma coisa pelo seu filho. Você não vai salvar o mundo pra matar um filho seu. Então a partir daí, óbvio que isso não supera todas as coisas que ele fez quando ele era vagalume, né? Mas quando você pensa além disso, a primeira cena é muito importante pra você criar uma relação com o Joe. E isso é importante. Aqui você tira esse peso do Tommy, como você tira o peso do Tommy em toda a temporada. E o psicólogo, ele também, eu não sou fã, eu não acho que... Não tem problema ir no psicólogo, não é o Joe ir no psicólogo pela forma como o Joe constrói ele. Ele é um personagem que ele não iria no psicólogo, por causa que ele realmente tem problemas que ele tem que se resolver, e ele resolve sozinho. Tanto que o Joe no jogo, você vê que ele realmente precisa de um psicólogo. Você vê que ele realmente precisava que alguém conversasse com ele. Mas ele é tão bruto que você vê que ele vai sofrendo por dentro, você vê que ele tá morrendo por dentro. Mas esse é o jeito que criaram ele. Aqui essa forma dele conversar acaba criando uma impressão de por que ele conversou só com a psicóloga? Por que ele não conversou com outras pessoas que ele confiava? Por que ele conversou mais com a psicóloga do que com a própria Ellie? Por que ele não falou com a Dina? Ele criaram uma relação do Joe com a Dina. Então, pra mim, a psicóloga gira várias incoerências ao longo do universo de The Last of Us, e isso me lembrou da Dina com o Joe. A Dina com o Joe é outro relacionamento que é legal, eu gostei de colocar eles mais perto, ao mesmo tempo você vai tirando o peso do Tommy da história, e você vai tirando um peso muito importante que é a Dina e a Ellie. Quando a Ellie no jogo vai para Seattle, a Dina ela sabe que ela quer vingar o Joe, mas a Dina não tem essa relação forte com o Joe. Ela vai porque ela ama a Ellie, ela vai porque ela se preocupa com a Ellie. Aqui cria um outro lado que talvez pode ser um problema. Tanto que no jogo, de novo, não vou dar spoiler do jogo, mas no jogo você tem muito uma impressão que em vários momentos a Dina é um ponto seguro pra Ellie, onde a Ellie quer uma vingança de uma forma escura, de uma vingança onde ela não sabe o que ela tá fazendo, ela só quer matar sem pensar. Enquanto a Dina fala com ela, tem certeza disso nesse ponto? Você quer matar eles desse jeito? O que a gente vai fazer aqui? Ela parece ser um ponto seguro, um ponto consciente pra ela não morrer em nenhum momento. E aqui, com a Dina querendo vingança, você perde muito isso. O segundo episódio é a morte do Joe. A morte do Joe no jogo, ela é super chocante. Eu não chorei quando eu joguei o jogo, porque eu tava tão puto que ele morreu, que eu não acabei chorando. Nem na cena que ela vai pra casa dele depois se despedir, que é o terceiro episódio. Eu não chorei nesses pontos. Eu tava tão bravo, tão irritado, que eu simplesmente não consegui chorar. Mas, cheguei com outra cena mais pro final do jogo, que eu não vou falar aqui porque é o final do jogo, mas o terceiro episódio já deixou bem claro que essa cena provavelmente não existe, pra quem jogou o jogo sabe. Quando você pensa nessa sequência, de novo, você vai tentar apresentar um pouco mais da Abby, um pouco mais, e o episódio em si vai sendo bem construído. Eu acho que eles não conseguem colocar emoção, eu acho que o principal é falar de Jackson, que seria um ponto onde... Eu não gosto muito de como o Tommy anda no meio de milhares de infectados e ninguém acerta ele porque ele tá em cima do baiacu. Os infectados de The Last of Us são infectados que eles não estão nem aí. O Tommy não sobreviveria ali. Ah, mas cinematograficamente é mais bonito. Pode ser, mas pra mim gera uma estranheza. E a luta dele com o baiacu também me incomoda, porque no jogo, pra você matar um baiacu, é extremamente difícil. Você pode jogar Molotov, ele não vai morrer. Você pode dar vários tiros de armas diferentes no New Game Plus, com armas já evoluídas. Ele não vai morrer. Ele realmente é difícil morrer. E aqui ele morre com lança-chão de uma forma bem tranquila. Eu também não gosto de outro fator desse anime, dessa série, que envolve também o jogo, que seria... O jogo ele vai crescendo a consequência ao longo dele, quanto mais novos vilões vão aparecendo em relação a tanto criaturas humanas como criaturas de infectados. Então, quando aparece um baiacu pela primeira vez no jogo, é uma grande surpresa. Porque você pensa, nossa, eu estou contra um baiacu num lugar apertado. Antes disso aparecem outros bichos. Quando você vai utilizando esses bichos, vai tirando as ameaças deles em certo ponto. Se o baiacu aparece na primeira temporada e ele é difícil de se matar, e ele volta no ponto que o jogo mostra ele de verdade, da primeira vez, você pensa, realmente, eles vão morrer aqui. Quando você fica usando muitos vilões sem parar, quando esses vilões que são meio minions, quando eles aparecerem de verdade, não vai gerar consequências que você já viu eles morrerem. E ele morreu por lança-chama de uma forma tão fácil, pra mim me incomodou um pouco, mas o Jackson em si, ele não é ruim, a ideia de Jackson, eles invadirem, eles terem que se proteger. O que é ruim é algumas escolhas narrativas ali dentro de Jackson,
e umas escolhas de direção que pra mim acho que vão prejudicar futuramente quando alguns vilões como o Byakuya reaparecer. E tem a morte do Joe, que ela é forte, ela é intensa, mas eu gosto. E a Abby fica contando a história da vida dela, porque ela matou, por causa do pai dela. No jogo não tem isso, por exemplo, por vários motivos. Primeiro, porque não é a Dina que tá com ele, é o Tommy. De novo, tira o poder do Tommy. Porque o Tommy tá com o Joe, é muito importante essa cena. Eu sei que muita gente pode proteger a Dina, mas sabe por que isso é importante? Porque quando o Tommy acaba levando um golpe nas costas, desmaiando, ele acorda, ele descobre que o Joe morreu. Quando ele acorda, ele vai atrás do Joe porque ele precisa de vingança. Porque ele tem o sentimento de, meu irmão morreu, eu não consegui fazer nada, eu estava lá. Eu vou pra Seattle matar eles, sozinho. E ele vai na frente. Quando você assiste a série, Tommy está salvando Seattle. Dina está com Joe. Ele pensa exatamente o que a série fala, que é, vou proteger Jackson. Esse é o ponto que me importa. Minha família tá aqui, minha mulher tá aqui, e eles foram invadidos. E se eles forem invadidos de novo? Então você vai tirando a força do Tommy. Você vai validando ele não ir salvar o irmão. Ah, mas ele tem mulher, mas ele tem filho. Tudo bem, mas é o irmão dele. E ele iria atrás. Até acho que ele pode ir futuramente, acho que o jogo pode ser uma surpresa da série, mas pra mim vai enfraquecendo cada vez mais o personagem. E o segundo episódio, ele não é ruim, ele tem escolhas ruins, mas ele não é ruim. E o terceiro, ele é chatíssimo, o terceiro aí sim ele me incomoda, porque eles mudam completamente tudo que envolve o jogo, desde o momento onde, começando com a Ellie. A Ellie no terceiro jogo, a segundo jogo tem uma coisa muito que me incomoda bastante no segundo episódio, que já que eles colocaram a Dina com o Joe, eles tiraram a Dina com a Ellie na famosa cena que eles vão na garagem do Eugene. Essa cena é muito importante pra eles falarem sobre o primeiro beijo, falar sobre como é que foi a relação delas, elas conversarem como humanos de verdade. Se tirar essa cena pra mim enfraquece bastante. E tentam colocar essa cena do primeiro beijo no terceiro episódio e ficou bem fraco. Ainda mais porque a Dina fala que ela não é lésbica, né? Ela só tava curiosa, que é outra coisa também. Por que essa frase dentro... Mesmo que ela esteja mentindo, se é só uma brincadeira dela pra provocar ele, por que essa frase? Essa frase não precisava existir no terceiro episódio. E ela fala que voltou também com o Jess, também é uma cena que não precisava. São frases que não precisam existir. Quem escreveu o roteiro do terceiro episódio não estava entendendo muito bem como esse universo, esses personagens funcionam. Isso parece bastante dentro da série. Parece que os personagens estão lá, eles são uma caracterização do jogo, mas eles não são o jogo em si. É como se fosse personagens imitando em certos pontos, cenas iguais, mas mudando várias características que incomodam. E no segundo jogo, eu senti falta da cena da Dina com a Ellie, porque é um momento muito importante para as duas, até quando o Jesse chega nesse ponto. Aqui tiraram, colocaram, ficou uma cena muito mais fraca, muito menos envolvente, muito mais interessante, e são nesses pequenos pontos divertidos do jogo que você vê que o mundo tem uma esperança, e daqui eles tiraram. E o terceiro episódio, nenhuma escolha do terceiro episódio eu gosto. O terceiro episódio eu acho muito ruim. Enquanto o primeiro e o segundo eu gosto, eu acho bons episódios, apesar de algumas coisas que me incomodam, o terceiro eu acho muito ruim. Tirando a sequência dos cicatrizes, que realmente eu gostei de eles darem uma personalidade para os personagens que são estranhos, e até a ideia religiosa deles é estranha, aqui deram personalidade para eles. Só que o resto do episódio é muito ruim. Tudo é muito ruim. A despedida da Ellie com o Joe não gerou aquela emoção porque a série tirou a emoção. De novo, a Belly Ramsey não tem culpa. A cena do hospital mostra como ela é uma boa atriz, como ela engana a psicóloga, sai da sala e começa a ficar cada vez mais triste. Até o choro dela na blusa do Joe é muito bonito. O problema é, o roteiro parece que vai cada vez mais enfraquecendo a personagem em relação ao seu medo, ao seu luto. O luto da Ellie no jogo é terrível. Ela acorda no dia seguinte, ela vai pra casa do Joe e ela vai sair escondida, porque ela está louca de raiva, cega de raiva, e ela vai matar quem tiver na sua frente. Aqui passa 3 meses, ela passa o conselho, ela discute, ela faz discurso, ela fala sobre temos que nos vingar. Não, ela não quer se vingar, ela não tá se preocupada pelo que os outros pensam, ela quer a vingança pessoal e ela vai atrás. E isso acaba fazendo falta aqui, isso acaba realmente fazendo falta pra mim nessa sequência. A Ellie sentir esse sangue nos olhos que ela sentia. Porque isso é muito importante pro final da série, ou no caso, o final do jogo. Porque essa parte da ser cega faz com que ela faça coisas que ela vai se arrepender. De perder pessoas, de perder até ela mesma como pessoa, ela se perder como pessoa. Isso é interessante. No jogo, na série, eles não conseguem criar isso. Ela ir na declaração, ela conversar. O Seth ser a única pessoa que realmente protege ela pra querer ir atrás da missão. Isso me incomoda. Tem uma sequência do baseball no terceiro episódio que é horrorosa. Então, a partir daí, tem momentos que valem a pena. Ela reencontrando a roupa do Joe, ela indo no túmulo do Joe, é legal. Algumas coisas ver Seattle já. Mas quando você pensa além disso, é um episódio muito ruim pelas escolhas que eles fizeram. Com a Ellie, com a Dina, com a Maria, que também aparece muito pouco, e com o Tommy.
O Tommy nesse episódio é ridículo, a forma como ele trata o irmão dele. Eu entendo porque ele não vai, mas a forma como colocaram isso, como foram construídos, não me agrada. Então, pra mim, o terceiro episódio é horrível. Então, esse momento, pra mim, até o terceiro episódio, o jogo é muito superior à série em todos os sentidos. Na forma como trabalha os personagens, o universo, o mundo, tudo funciona perfeitamente bem ali. Lá passa uma atmosfera de que estamos num apocalipse zumbi e estamos falando de problemas reais aqui. Quando você pensa na série, ela parece só ser uma cópia mal feita do jogo, com ótimos atores, alguns momentos muito bem dirigidos, mas é a base do jogo que você vê que tá ali, mas eles vão desconstruindo um ponto onde vai se perdendo, que talvez quem nunca jogou no jogo ame a série. Acho ela maravilhosa por causa que não tá vendo isso. Pra mim, que eu sou um grande fã do jogo, eu gosto do 2, apesar de muita gente odiar, pra mim a série está pecando bastante. Agora eu só vou falar rapidamente sobre os personagens, falar o que eu achei ou não. A Ellie. A Ellie é uma personagem que eu gosto muito da atriz, que é a Bella Ramsey. Eu acho que ela é boa, apesar de a aparência dela não tem nada a ver. Eu acho que um problema da Bella Ramsey realmente não é a aparência dela. O que me incomoda é mais a falta, talvez, de uma maquiagem para envelhecer um pouco mais ela. E por que eu falo isso? Porque, não é um spoiler grande do jogo, mas existem flashbacks ao longo do segundo jogo, que a gente vai ver a Ellie em diferentes anos. Tem um flashback dela com o Joe, que é há 4 anos. Tem um flashback dela com o Tommy, que é há 3 anos. E cada um desses flashbacks, a gente vê ela evoluindo fisicamente, no sentido de ela vai ficando um pouco maior, ela vai ganhando um pouco mais de músculo, ela vai aprendendo a tirar um pouco melhor. Esses pontos são muito importantes para distinguir ela. Até a parte de rosto. O primeiro flashback, que é quase 4 anos antes, ela tá super feliz ainda. Com 3, ela já tá completamente triste, abalada. Então, eu acho que uma maquiagem um pouco mais para envelhecer um pouco mais a Bella Ramsey seria muito importante, porque a partir daí nos flashbacks ajudariam muito nisso. Para mim realmente passa uma impressão de que ela é a mesma Ellie do primeiro jogo. E isso é culpa muito da própria maquiagem, da direção e do roteiro, porque a Ellie, ela não só muda fisicamente do jogo, ela muda a personalidade e quem ela é. A menina brincalhona, divertida, sarcástica, ela se mantém para agredir as pessoas, mas ela é muito pouco no segundo jogo. A parte dela realmente ser essa pessoa violenta, triste com o mundo, depressiva, falta aqui na série. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto muito no jogo. Quando a Ellie, ela está andando pelo mundo, ela está explorando, matando, ela é uma super guerreira. Quando ela conversa com a Dino, com outras pessoas, ela sempre mexe muito na mão, olha muito para baixo. Você vê que ela é uma personagem muito insegura dentro dela. E isso é muito interessante, o jogo consegue trabalhar muito bem isso. A Ellie, matando, ela é uma mulher forte, guerreira, e quando ela tá falando com as pessoas sobre seus problemas, ela sente isso, ela se afasta da Dina, do Tommy, do Jesse, em questão de diálogos, porque ela não consegue falar sobre os sentimentos, porque ela não sabe, porque ela tem medo de perder as pessoas. E na série eu não sinto isso, porque parece que ela ainda é a Ellie do primeiro jogo, aquela criança inconsequente que brigava com todo mundo, xingava todo mundo. Então pra mim, a atriz não é ruim, só que a Ellie da série, e até a história da Ellie na série é boa, porque vai seguindo mesmo do jogo, mas escolhas narrativas vão tirando a força da personagem pra mim, dos principais pontos que eu gosto dela no segundo jogo, que são ela ficar cada vez mais agressiva, ela ter essa timidez, ela ser insegura. Gosto da atriz, não sei porque a galera critica tanto ela, eu sei, visualmente ela não tem nada a ver com a Ellie, eu entendo isso. E realmente, pra mim, me incomoda também não ver uma evolução de idade nela, parece que é a mesma pessoa do mesmo jogo. Mas pra mim o grande problema é mais a personalidade. A personalidade me incomoda mais do que a aparência, porque cada vez mais parece que essa personagem a cada episódio está sendo completamente destruída. E no terceiro episódio, ela praticamente sentir tão pouco a morte do Joe, pra mim me incomoda bastante. Então pra mim, eu começo com a Ellie. É uma personagem que a atriz é boa, a história dela é boa porque vem do jogo, mas como estão desenvolvendo ela ao longo da temporada, não me agrada. A segunda é a Abby. A Abby eu vou falar bem mais rápido, porque a Abby não apareceu tanto na série ainda, ela apareceu poucos momentos. Bom, como eu falei, eu gosto muito da atriz, eu acho ela muito interessante, mas eu tô muito curioso para saber o que vão fazer com ela a partir daqui. Porque quando você joga com a Abby, com a Ellie dentro do jogo, são estilos diferentes. A Ellie, ela é muito mais stealth. A Ellie, quando você vai atacar ela sem parar, quadrado, ela vai dar soco, ela vai dar facada, ela tem que desviar. A Abby no jogo, ela é muito forte fisicamente, sem contar que ela é uma militar. Então ela vai no soco contra os personagens. Ela fisicamente é adaptada para isso. Eu tô muito curioso para saber como vão adaptar essa Abby, porque a força bruta dela
para a parte do jogo é muito importante. Talvez para a série seja menos, porque você não joga com a personagem, obviamente. Você talvez tenha menos momentos de ação com a Abby aqui dentro. Mas a Abby do jogo, ela passa muito essa impressão de que ela fisicamente é muito forte, obviamente, visualmente você consegue perceber isso. Mas quando você vê a narrativa dela, você vê que ela é uma grande militar. Pra mim, eu acho que o que precisam passar é mais isso. Porque o resto, essa Abby, eu com menos tempo pra falar, só poderia falar do físico dela, que não me incomoda. Se eles conseguirem adaptar bem a partir daqui, tudo bem. Porque o resto é um copia e cola do jogo. E, como eu já falei, falar da motivação é bom porque quando você tá jogando um jogo, você joga controlando um personagem, você sente ele. Se eles não mostrassem nada da Abby, só jogassem ela lá pra frente, a gente ia odiar a personagem pra sempre. Então, mostrar ela um pouco mais, mostrar um pouco mais da motivação, faz com que a gente sinta mais ela. Eu gosto da Abby? Não. Eu torci do começo ao final do jogo pra ele matar a Abby e, enfim, eu sei que eu entendo as motivações dela, entendo quem ela é, mas mesmo assim eu ainda gosto mais da Ellie. Mas eu entendo quem entende o lado da Abby. Eu não sou o maior fã da personagem, mesmo jogando com ela, mas eu não termino o jogo odiando ela. Mas no começo eu realmente não gostava dela. Eu acho que a atriz tem um grande potencial, mas a personagem ela ainda precisa mostrar mais. O próximo seria a Dina. A Dina é muito complicado aqui, porque existem muitas coisas que eu gosto da Dina. A atriz Isabela Mercedes eu sou muito fã, acho que ela pode entregar mais. Eu gosto muito de colocarem a Dina com o Joe no sentido de tentarem criar um laço um pouco maior, mas isso tira o Tommy da jogada. O que tá me incomodando na Dina seria mais a partir do terceiro episódio. Porque os dois primeiros eu tava gostando dela. Mesmo com as escolhas narrativas erradas, a atriz é boa e a personagem tá funcionando bem. Até mais que o jogo. Porque o jogo demora um pouco pra gente começar a criar uma relação forte com a Dina. Porque no começo ela parece ser um pouquinho chata até. Depois ela começa a se envolver. Quando ela começa a ir passear, tá só as duas. Aí ela vira uma personagem muito legal. Muito legal de se acompanhar. Mas no começo eu não tava achando isso. Aqui eu já comecei gostando dela. Só que o terceiro episódio é muito problemático. Porque eu sinto um pouco de falta da Dina que dá o suporte pra Ellie. Aqui, o suporte dela é meio assim, ó. Eu vou com você, mas não quero tanto aqui. Como eu falei, a Dina, ela não tá com o Joe. Ela não sabe o rosto das pessoas, ela não sabe quem eles são, ela não sabe nem que existem os Wolves. Nem os cicatrizes, né? Nem ela sabe que existem cicatrizes ainda. Mas os Wolves. Então, ela praticamente vai com a Ellie, porque ela ama a Ellie, se preocupa com ela, e isso é muito legal, é muito bonito, cria muito forte o laço entre elas. Logo depois, ela tem a primeira noite delas juntos dentro do jogo. Então, quando você vai seguindo a partir daí no jogo, você acaba conhecendo mais sobre elas, elas andam por Seattle, vão falando sobre curiosidades, sobre a vida, sobre casos, e isso vai fazendo com que você crie um laço e adore a Dina, e adore a relação delas, e você vai sentindo que a relação delas vai crescendo, e é muito legal como uma dá suporte pra outra. A Dina não sabe o que ela tá fazendo lá, a Dina tá indo por causa da Ellie. Aqui passa muito a impressão de, realmente, não sei se isso é uma boa ideia, não sei se eu tanto eu quero ir, eu vou, mas não sei se eu vou. Eu não gosto muito de que fizeram com ela no terceiro episódio. E, de novo, colocar a Dina como a pessoa com vingança pode estragar a personagem. Porque o motivo da Dina não saber nada sobre eles é muito importante para ela controlar a Ellie. Aqui ela mesmo fala, eu amava o Joe, amava no sentido de ser um pai pra mim. Se você chega e mata e faz a Dina não ter um rancor deles, vai ser um problema. Ela precisa ter tanto rancor como pra Ellie. E essa pode tirar a dualidade que é tão importante no jogo. Bom, e chegamos no último que eu considero o pior, que é o Tommy. O que estão fazendo com o Tommy nessa série, pra mim, é injustificável. Eu acho até que o Tommy pode acabar indo pra Seattle. Eu acho que eles vão tentar colocar ele em algum ponto. Ele pode ser uma das viradas da temporada, que é, no final ele foi, porque ele fala que ele apoiou a Ellie. Então pode ser que ele vá no final e salve ela e tenha sequências. Mas existem muitos pontos do jogo que, se o Tommy não estiver, não vão funcionar. Existem muitos pontos do jogo que vão ter que fazer uma adaptação muito grande. O Tommy, eu entendo como porque ele não vai na série. A motivação que deram faz sentido. Ele salvou Jackson. Jackson foi destruída. Não tem motivo para ele abandonar a mulher e o filho, sendo que, se ele for, ele vai perder 3 guerreiros muito fortes. A Dina é uma guerreira muito forte para aquele universo, a Ellie é uma ótima guerreira, ela é a melhor tiradora das pessoas da idade dela, e você tem o principal cara ali que é o Tommy, porque o principal era o Joe. O Joe é melhor que o Tommy é o segundo em relação a qualidade de combate, a qualidade de criar uma comunidade. Quando você perde todo mundo, você fica muito fraco. Eu entendo porque ele não vai, faz sentido completo com a série que ela construiu. O problema é como o Tommy nesse jogo vai sendo tirado. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o jogo rapidamente para terminar o vídeo, para poder mostrar como é que é. A primeira cena do jogo, como eu falei, é o Tommy e o Joe conversando. O Joe fala para ele que ele fez tudo o que ele fez com a Ellie. Logo depois eles voltam para Jackson. Tommy fala que ele não vai levar essa história pro túmulo.
Aí depois o Joe vai conversar com a Ellie e dá o seu primeiro violão pra ela ensinar e vão ter aula. Depois disso já pulam alguns anos e começa um conflito entre eles. Depois tem tudo muito parecido com o jogo, o baile, a baile que o Joe bate no cara, eles não se conversam, o Joe é capturado e ele é morto, só que aí tá o Joe e o Tommy juntos. Primeiro, quando o Joe e o Tommy estão juntos, tem toda essa parte que eu falei, que aí começa o Tommy, ele viu a cara deles. O Tommy tem um rancor de ele estar lá e não conseguir fazer nada. Ele morre. Quando chega a partir daí, no noite seguinte, quando a Ellie tá um pouco melhor, o Tommy leva aquele mesmo bolo que a Dina leva pra Ellie na série, o Tommy leva, eles conversam, e aí ele fala que vai atrás, o Tommy fala que ele quer ir atrás, mas não sabe como ir, ele tá inseguro. Quando a Ellie acorda e ela fala que ela vai sair escondida, a Maria aparece e fala, o Tommy já foi. E aí eles vão, só que elas vão sair escondidas e tal. Só que todo esse arco do Tommy é muito ele tentando realmente ele tendo sua vingança, tanto que ele sabe que ele pode morrer. A Maria lê uma carta pra Ellie que ele fala, eu sei que eu estou fazendo besteira, mas eu preciso ir, porque eu preciso tirar isso do meu peito, que ele era meu irmão. Então, pra mim, a construção do Tommy como personagem, a sua vingança, ela é tão justificada quanto a Ellie no jogo. Aqui, eles justificaram pra ele não ir, apesar da cena lindíssima dele limpando o corpo do John no terceiro episódio. Então, pra mim, o Tommy é o personagem que foi mais sacrificado aqui. O ator também não é ruim, o Luna, a ideia por trás dele, a história por trás dele na série não é ruim pra série, mas pra quem jogou o jogo, você sente a falta daquele personagem forte que o Tommy é. Aquele personagem que vai estar lá. De novo, eu acho que uma das viradas, o Tommy foi atrás da Ellie, mas como um todo, me incomoda. No fim, a série tá sendo melhor que o jogo? Nem de perto. No fim, a série tá sendo boa, com muita coisa ruim, comparada com a primeira temporada, que é excelente. A primeira temporada é excelente. É a melhor série do ano que ela lançou. A segunda temporada, até agora, tá sendo uma série mediana pra alto. E quando você pensa no jogo, o jogo pra mim é excelente. Eu sei que muita gente odeia o segundo jogo. Eu amo o segundo jogo. Eu acho ele ótimo. Como eu amo o primeiro. Então, pra mim, tá muito abaixo. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que tá achando de The Last of Us até agora? Tá gostando ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.